Olá, seja bem-vindo a mais um episódio deste ciclo de conversas em que vamos abordar a ciência, saúde e gestão. Hoje comigo tenho uma profissional de saúde muito dedicada, uma convidada especial que tem dedicado a vida a um tema muito particular e que hoje ouve-se falar em vários ciclos e em várias conversas. Comigo em estúdio tenho uma convidada especial, Kátia Correia, médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, que vem falar um bocadinho connosco. Olá, muito bem-vinda, Kátia. Olá, Susana, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre este tema. Vamos falar aqui de alguns temas atuais da mulher e não só. Mas antes disso, eu costumo perguntar e começar sempre a perguntar quem é a Kátia Correia. Como chega aqui a Kátia Correia? Começas logo uma pergunta difícil porque direto. Nós não somos um conjunto de várias experiências e se me perguntares a uma pessoa como me vê, como é que eu vejo-me a mim, ou como, por exemplo, os meus filhos me veem, vão-me definir com uma palavra diferente. Como eu me defino? Se eu tivesse que escolher uma, eu acho que sou cuidadora. Quando eu penso em mim e no meu dia-a-dia, desde que acordo de manhã até à noite, é cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar dos colegas, dos doentes, até de uma pessoa que me passa na rua, se cai alguma coisa ou que não está a conseguir, eu saio do carro, vou ajudar. Por isso é que eu acho que se me definisse a mim, era cuidadora. Cuidadora, sim, é o primeiro princípio. E como é que os outros iriam definir a Kátia Correia? Há essa percepção? Sim. Os filhos também é como mãe. Uma mãe cuidadora. Exato, eles sentem esse cuidado e sentem-me como cuidadora, que a mamãe está sempre lá, que resolve, apesar da gente achar, como mães que trabalham, que estamos sempre em déficit com ela, que podíamos mais, mas não conseguimos ir de encontro a tudo. Talvez no trabalho consigam-me definir mais como persistente, resiliente. Objetiva e ou focada? Focada, porque quando meto uma coisa na cabeça sou perfeccionista. Isso é bom para quem é utente? Isso é bom, mas às vezes interno para formar, mas tenho orgulho porque acho que eles se formam, tento dar o meu melhor para que também percebam o cuidado para o outro, porque o cuidado não é só medicina e às vezes o outro precisa de cuidado, até a dimensão da medicina é que menos precisa de cuidado. Às vezes é a saúde mental dentro da saúde física. E os medos, os medos. As pessoas esquecem-se que nós temos uma coisa em comum, todos. Qualquer raça, qualquer país, todos queremos ser amados, todos queremos os nossos, temos aquele instinto protetor. E desde pequenino, quando eu faço um parto, eu olho, penso, este bebê não nasceu mau, ninguém nasce mau. Depois a vida vai moldando. Claro que há pessoas que têm mais uns impulsos e outros que vêm de dentro do temperamento, mas ninguém nasce mau. E todos merecem ser compreendidos. Às vezes as pessoas, quando têm certos comportamentos na consulta ou na urgência, só estão aflitas com os seus, consigo, e a gente precisa tentar compreender, ou às vezes ou explicar. Tem uma doença, e como vamos falar do HPV, as doentes chegam à consulta muito aflitas, com muitas dúvidas, muitos medos. Com certeza. E a primeira abordagem é tentar perceber qual é, porque muitas vezes não nos dizem diretamente. E pode ser por medo, porque não querem desiludir, porque vêm acompanhar-nos e não querem falar de tudo, porque aquela pessoa não é a pessoa certa. Coisas íntimas, porque o HPV, e de certeza que vamos falar sobre isso, é a doença sexualmente transmissível mais comum. E logo o que se associa sexualmente liga-se à intimidade, uma parte mais fechada, mais protegida. Ainda algum tabu. Exato, coisas que não se falam muito e que se cria mitos que não são realidade. E é isso. Fala-se em consultório ou dentro de um tempo limitado. Sim, e de um espaço limitado. Mas que as dúvidas vêm e muitas vezes... E camufladas, não vêm diretamente. As pessoas às vezes perguntam isto, mas o que elas queriam perguntar era isto. Não era fazem uma pergunta indireta, ou porque têm uma amiga, ou porque isso acontecer isto. Ou ela própria, ela quer saber a via de transmissão, mas não tem coragem de perguntar porque tem um companheiro ao lado e não quer pôr em dúvida porque acha que ele é de confiança e não sabe que pode ter sido na sua primeira relação aos 17 anos, aos 18 e não daquele companheiro. O que é que nós fazemos? Antecipamos. Vamos tirar as dúvidas antes que nos perguntem. Nós, e aqui para situar, a ginecologia e a obstetrícia, não é? Que
que é o que exerce atualmente, Sim, sim. mas dentro disso há um foco, que é o HPV, Exato, em termos pronto. de literacia e de conhecimento. Exatamente. Se pegássemos no HPV, antes de entrar já há outras áreas, a obstetrícia é das áreas mais felizes de um hospital, É a não é? especialidade mais feliz. completa. Foi o que me atraiu. Sabe que quando eu entrei para a faculdade, isto começou aos 5 anos. A Sim. primeira vez que a minha mãe, e que eu me lembro, eu não tenho muitas memórias de infância, mas lembro-me perfeitamente disto, do espaço onde foi, da pessoa, como foi. Eu tinha 5 anos e fui à urgência. Sim. E eu fazia muitas amigdalites de repetição. E aquela médica foi tão antipática, nova, mas tão antipática para mim, que eu saí e disse à minha mãe: mamã, eu vou ser médica de meninos para tirar esta médica daqui, que ela não sabe tratar os meninos. E foi a primeira vez que a minha mãe ouviu... A terminação do futuro. Exato. Então, entrei para a faculdade com 17 anos, tenho que agradecer muito aos professores que tive, porque eu sou madeirense, na família não tinha ninguém com ensino superior, o máximo era a 4ª classe, tios, não havia um incentivo para estudo, nem economicamente, para vir para o continente. E eu tive uma professora, que por acaso um dia gostava de encontrá-la, que era a minha diretora de turma, TLB3, e que tratou de tudo, da segurança social, Tudo para vir para o continente. E eu vim, com 17 anos, com uma procuração assinada numa pessoa que conheci no aeroporto, porque era menor de idade e os meus pais não podiam vir, Sim. que foram super calorosos, viram que eu estava perdida e acolheram-me na casa deles. Não vais para a residência universitária, ficas aqui, vamos-te mostrar. Ofereceram-me livros, foram super queridos. As pessoas, eu achei, as pessoas do Norte, o máximo. Sim. E às aquele vezes, gosto, exato. E aquilo, sorte no acolhimento e do percurso de vida. Precisamos ter sorte nas pessoas. O universo foi ajudando na determinação. E depois fui para a faculdade e adorei a faculdade. E quando saí da faculdade estava sempre com aquela ideia de... A meio da faculdade sempre a ideia de pediatria. Até que um dia entrei no bloco operatório e estava a dar música. E eu, é isto que eu quero fazer. Estar a operar e a ouvir música. E foi assim, fez um clique. Isto foi no 4º ano, quando comecei a ter ginecologia obstetrícia. E ginecologia obstetrícia tinha crianças e tinha bloco operatório, que eu gostava de operar, adorava operar. E depois, consultas. Exato, e depois tem tudo, tem imagem, tem o diagnóstico, tem ecografias, é a especialidade para mim mais completa. Mais ambivalente. Exato, mais abrangente. Eu escolhi, correu-me bem o exame de fim de especialidade, pude escolher onde queria. E o que queria, no Hospital de Braga. E depois surgia esta necessidade que eu sentia às pessoas dos Papa Nicolaus. Toda a gente fazia o Papa Nicolau, mas ninguém sabe porque é que fazia o Papa Nicolau. Mas é que nenhuma pessoa sabia porque é que fazia o Papa Nicolau. Até eu, quando era mais nova, quando fores adulto, vais ter que fazer o Papa Nicolau. Eu sabia lá porque é que era o Papa Nicolau. Citologia, não é? É, a citologia, o Papa Nicolau, a colpocitologia. Ninguém sabia para que é que estava a fazer aquilo. E porquê é que estávamos a fazer aquilo? E eu agora, as senhoras saem da minha consulta a saber, fiz um panfleto, porque é mais visual, as pessoas conseguirem olhar e perceber, exato, mesmo o pessoal que é da área da saúde, e perceber o que é o HPV. O HPV já está descrito nos papiros egípcios. Ele não está escrito o vírus, mas a doença, as verrugas genitais, já estavam descritas. Mas ganhou o prémio Nobel quem descobriu que o HPV, eu ainda conhecia esse senhor vivo, que estava relacionado com o cancro do colo do útero e outros cancros. Depois, se a Sónia quiser, a gente pode falar. Sim. E isso é fantástico. Um vírus que consegue fazer um cancro. E espera, e depois aparece uma vacina, quando eu já estava a estudar, já havia uma vacina. E depois temos uma vacina, não tão completa como a de hoje, ou seja, dá para prevenir um cancro, que é tipo um diagnóstico de morte. O meu avô morreu de cancro, é tipo alguém dizer a palavra cancro. Era sinónimo de... E hoje em dia, como as senhoras ouvem, sabem que o HPV, cancro do colo do útero, ficam em pânico, porque o cancro é quase uma sentença e em idade jovem, muito jovem. Então, aquela área começou-me a atrair. E depois metia-me uma coisa que parece um microscópio, e eu já na faculdade gostava da histologia, de ver as coisinhas ali no microscópio. Aquilo parecia que o destino estava-me, empurra-me. Para os obstetrícia e para a ginecologia. Exato, e para esta área. Depois, em Braga, temos um volume muito grande de doentes. E hoje em dia, o que está mais difícil de lidar é isso. Porque nós somos poucos, isto é uma área muito diferenciada, não podemos todos fazer isto, porque temos de ter um treino no olho, senão não vamos fazer o diagnóstico. E não temos muito... treino. Exato, é uma área muito específica. E recebemos mais de 1.600 Papa Nicolaus ao ano alterados. Temos uma capacidade para 1.000
consultas ao ano, ou seja, estamos sempre em déficit todos os anos, depois começa a acumular. Aquelas coisas mais urgentes estamos a dar resposta, não há dúvida. Aquelas coisas mais estão a esperar 2 anos atualmente por uma primeira consulta, que é uma angústia. Mas felizmente nós trabalhamos muito, temos uns colegas de cuidados primários muito bons. Porquê? Eles apanham as senhoras, a cobertura no norte, os ACES de Braga é os que cobrem mais, apanham as senhoras, mais superior a 95%, e já começam a vaciná-las, a falar-lhes alguma coisa, a informá-las, e depois elas vêm para as nossas unidades e vêm aquelas mais graves vistas primeiro e orientadas, e as outras mais devagar, já com uma redução da ansiedade pelo papel do seu clínico, mas isto tem que ir crescendo, esta informação. A literacia e o conhecimento. Isso. Mas muitas vezes a base é o que é o HPV. Nós fôssemos a desmistificar e a informar sem dar informação, porque às vezes a informação a mães também cria ansiedade. E a forma como se dá a informação. E a forma como se dá, porque a ansiedade nas pessoas, o desconhecimento ou a ansiedade por aquilo que já se conhece, muitas vezes leva a outras alterações e a angústia. Além do problema que se tem físico, o problema mental. Exatamente. E aqui nós temos que ver, e o HPV antigamente não se falava, foi-se introduzindo... Foi-se a perceber que o Papa Nicolau era para ver coisas que o HPV provocava no colo do útero. E começa-se a introduzir o HPV no Papa Nicolau, que nem sempre se faz. Mas continua a dúvida, o que é o HPV? É um vírus? É um vírus muito pequenininho de DNA que transmite-se muito facilmente, até agora está recomendado nos profissionais de saúde que trabalham com esta área, que operam nesta área, fazer a vacina também, caso não tenham feito. Eu só fiz a minha o ano passado. Sim. Porque os estudos saíram, foram apresentados, porque é uma partícula que atravessa as máscaras P2 que nós usamos no Covid. Ele atravessa, quando vaporizado, dispara e pode... cancro, prontos. Onde é que ele pode fazer cancro? Nas áreas de contacto sexual, ou ainda vulva, vagina, colo do útero, ânus e cavidade, cabeça e pescoço, que é a cavidade oral, língua, palato, exatamente. E agora está-se a começar a encontrar, algumas vezes, pensa-se por aspiração nos pulmões, no cancro pulmão, mas isso é uma coisa muito recente que ainda não tem informação muito sólida. Já está em estudo. Mas... com isto, a quantidade de cancros que pode prevenir em sítios tão diferentes é enorme como a vacina. E por isso foi uma grande conquista. Neste momento, meninos e meninas aos 10 anos são vacinados. Mas nós, e voltando atrás, o HPV tem, quem recebe a citologia, o resultado, tem para vários tipos de HPV. Sim, vários tipos de numerações. E ele deriva do Começa vírus... logo a confusão aí. As senhoras, quando vêem... É relacionado com o herpes, com o vírus do herpes. Algumas transmissões, sim. Quando outras DSTs são transmitidas, o HPV, que é a transmissão mais comum, qualquer pessoa, 80% ou mais, de qualquer homem ou mulher, teve no passado ou tem contacto com o vírus ou irá ter. Porque é uma transmissão tão fácil em contacto sexual, porque as pessoas não podem dizer, como é que eu apanhei isto? Porque às vezes perguntam, não, o mais comum é apanhar isto. Agora vamos, que estratégia que temos para nos proteger hoje em dia e estratégias para um tratamento precoce. Esse HPV que a gente fala traz logo dúvidas e que é o principal receio das pessoas, doença sexualmente transmissível. Abala logo a dinâmica do casal. Porque as pessoas pensam logo que é o parceiro atual quando o teste deu positivo. Que há algum problema. E não é. Às vezes não é. Às vezes não é. Imagina, alguém que tenha iniciado aos 18 anos e tenha tido, entretanto, 3 parceiros na vida, pode ter sido o primeiro parceiro e ele esteve lá adormecido, pode ficar adormecido e manifestar-se mais tarde. E as pessoas, é. E todas as pessoas têm um passado, um companheiro. Tudo o que é sexualmente transmissível implica que esteja no homem e na mulher. Senão não era transmissível. Ou 2 mulheres, ou 2 homens, porque eu tenho na minha consulta, não tenho os homens, a colega de gastro tem os homens. Mas na minha consulta eu tenho mulheres, eu tenho algumas mulheres que nunca tiveram contacto heterossexual, só homossexual, e têm HPV, têm lesão por HPV. Sim. O que é importante? É logo começar isto, as pessoas, logo na explicação inicial, isto desconstrói ela. Porque outra pessoa tem um passado, pode já vir de outra pessoa, não transmitiu. Pode não ser da atual, pode ser adormecido. É logo uma coisa que psicologicamente ajuda a acalmar. E depois, quando isso acalma,
espera, mas eu tenho uma coisa que dá cancro, mas eu tenho cancro. É logo a pergunta a seguir. Vamos ver se tem ou não. Eu olho para o colo do útero através daquele exame da lupa. Colposcopia. Quando se tem um teste de HPV alterado, quando diz positivo, e começa pelos números, que aquilo vai de 16, os de alto risco, eles são mais de 200 na natureza. Eles dão aquelas verrugas na mão, mas eles não são os de alto risco. Os de alto risco são 14. E aqui no Norte temos a sorte que a gente consegue saber o nome deles, porque se for ver de Lisboa, do centro para baixo, eles só sabem o 16 e o 18 porque são os mais agressivos. Sim. São responsáveis por 70% dos cancros, são os mais agressivos, 16 e 18. Depois tem os outros 12 que não são tão agressivos e mesmo dentro deles há 5 que têm um comportamento não tão agressivo como o primeiro, mas mais agressivos que os outros. Sim. Prontos. A vacina atual que nós temos protege contra os 7 de alto risco, ou seja, 16 e 18, mais os 5 com aquela agressividade intermédia. Exatamente. Sim. E assim protege quase 90% dos cancros por esse vírus. Os outros 7 não são tão... Mas então, se formos, porque diagnóstico precoce é uma coisa, prevenção é outra. Exatamente. É? Então vamos para a prevenção. A prevenção pode ser feita independentemente da vida de cada um, mas agora, ao darmos a vacinação aos 10 anos, por exemplo, estamos a prevenir a manifestação do vírus. De apanhar, não é? Aos 10 anos é prevenção primária. Sim, mas que ele, se houver contacto, que o organismo vai reconhecer, por isso faz a prevenção. E não deixar entrar no corpo. Exatamente. Logo destrói, logo ali à portinha. E que fica, não fica adormecido uma prevenção relativamente ao corpo. E podemos dar essa prevenção até que idade? Então é assim, atualmente, segundo a FDA, que é quem dita na América as orientações, os estudos foram feitos com pessoas até os 45 anos, mulheres. Okay. Inferiu-se para os homens, não foi feito estudos específicos, mas inferiu-se para os homens também até aos 45. Efeito secundário, ok. A Agência Europeia do Medicamento também diz que, ok, podemos dar não é só às pessoas virgens, às naivas, aos 10 anos, podemos dar depois às outras pessoas mesmo que já tenham iniciado atividade sexual. Muito bem. E não há limite de idade. E eu concordo por acaso com a Agência Europeia do Medicamento. Quando a vacina saiu, eu explicava às pessoas e dizia assim, olha, primeiro começou a ter aos 26 anos, uma rapariga de 27 anos perguntava-me, doutora, devo fazer a vacina? Quer dizer, como é que o vírus sabe se ela tem 26 ou 27? Então, o vírus não sabe. Pode fazer a vacina. Pode fazer. Os estudos, uma coisa é o que a gente faz e informa, uma coisa é que está recomendado e provado. Eu dizia assim, olha, não há estudos depois dos 26 anos, mas eu não sei como é que o vírus vai saber que você tem 26 ou 27. Por isso, se fosse minha filha, eu faria. Mas a decisão é sua porque não há estudos. Informava que não havia, e comecei a ver que resultava, como eu no mundo inteiro. Então decidiu-se até aos 45 anos de estudar. Então, neste momento, a vacinação é obrigatória e comparticipada na próxima faixa etária, nos pequeninos ainda, mas quem quiser pode fazer a vacinação. Sem limite de idade. Isto é prevenção. E depois o diagnóstico precoce. Depois de fazermos o diagnóstico, quanto mais cedo no Papa Nicolau com HPV, melhor resultados tem relativamente à intervenção. Exatamente. Quanto mais precoce a gente apanha, eu não costumo usar a palavra lesão, eu digo estrago porque acho que é mais fácil de compreensão. Sim. O HPV pode fazer, e a maior parte das pessoas vai fazer estragos leves. E falando em números, é assim, 80% em alguma altura apanha, 15% fica com a infecção adormecida, os outros resolvem como resolvem uma gripe, como o vírus da gripe. 15%. Desses 15%, só para aí 5% é que desenvolve estragos pelo vírus. Dentro dos estragos, a maior parte são estragos levezinhos, que sozinhos vão resolver até mais ou menos 2 anos. Os outros é que são estragos que precisam do nosso tratamento, intervenção clínica, tratamento cirúrgico, para além da vacinação e remover a área. A lesão que está estragada. Está estragada, exato. Alto grau. Porque a seguir vem o cancro. A seguir da alto grau vem o cancro. No fundo, é como fazer outro tipo. Eu vou fazer analogia, embora cientificamente, se calhar, não seja muito correto, mas é como fazer um diagnóstico precoce de pólipos, diagnóstico precoce de outro tipo de nódulos, em que quanto mais cedo forem diagnosticados, mais sucesso terá a intervenção. Exatamente. Mas para quem nos ouve ficar com a ideia de que se não fez e tem até 45 anos, pode fazer a vacina do HPV. Pode, até porque... Feminino e masculino, não interessa. Exatamente. Os homens... é positivo.
Se alguém está neste Por momento exemplo. com um HPV positivo. Então vou-lhe dar, e isso é uma que anda a ser discutido na comunidade, mas cada vez mais as pessoas assumem que é para fazer. Uma prevenção secundária. Ok. A vacina não é terapêutica, nunca se pode dizer que é uma vacina terapêutica, que se dá e cura. Não. Não há cura conhecida para o HPV. É uma vacina. Mas vai ajudar a reforçar o sistema imune e vai, o que se pensa, diminuir as reativações, ou seja, ele está ali a dormir e ele quer acordar e a vacina, não acordas. Reativações ou reinfecções, tipo, até consegui curar, mas está no meu companheiro e eu não tenho nada a proteger, volta a entrar em mim. Ou até a autoinoculação. Alguns estudos mais recentes foram feitos, por exemplo, das mãos. Há sítios do nosso corpo que estão predispostos, mais fácil o vírus ficar lá guardadinho. A zona do ânus, que é uma área mais sensível, e a zona do colo do útero. Sim. E ao lavar, pode-se auto-inocular. E voltar a entrar na... E pensa que a vacina também diminui, porque está a proteger o colo do útero, o sistema imune está ali, quando vai tentar entrar, não entra. Sim. Só tem vantagens a vacinação. E mesmo, imagine, Susana tinha o HPV 16 e a vacina protege contra mais 6. Agora, se tiver o 16, o 31, o 45 e o 58, os estudos têm mostrado que há maior probabilidade de desenvolver lesões mais graves e mais rápido quanto mais vírus têm agressivos no colo. Se só tem um e faz a vacina e impede que os outros entram, mais fácil, mais proteção acaba por dar às pessoas. No meio desta vacina, apesar de não ser do HPV, mas tem-se falado muito na prevenção através da vacinação. Exato. E eu não sei se já existem estudos que sustentem a vacinação, por exemplo, para o cancro da mama. Havia recentemente uma... Pois, mas ainda não está publicado assim. Cada vez se conhece mais e a imunologia fazer anticorpos que estão direcionados para reconhecer e ir àquelas células. Mas ainda não está na administração pública. Nós não ainda tem estudos. E esta própria vacina do cancro do colo do útero, do HPV, eu às vezes digo o vírus do cancro do colo do útero porque é mais fácil as pessoas compreenderem, porque o nome deles é vírus do papiloma humano. E depois dizem assim, o Estado devia pagar. Claro que se houvesse, acabava por poupar mais, mas ainda como não há estudos, assim, vacinar todas as mulheres, não. Isso nunca seria economicamente eficaz, porque a maior parte das infecções são em idade jovem. Só, por exemplo, do rastreio aqui do Norte, publicado em dezembro de 2022, só 8% das que tiveram HPV positivo eram faixas etárias dos 60 anos. Quer dizer, o Estado pagar todas as mulheres com 60 anos. Aqui na estão da Exato, não, mas a nível, a título individual tem sempre vantagem. Mas nós, e uma das causas também dos cancros, quando falamos, muitas vezes é os vírus, porque os vírus, havia um estudo que cerca de 15% podia dar Exato, eles noutros sítios também. Porque vão alterar o DNA da célula. Exatamente, vão se integrar, vão meter-se. Muitas vezes as causas são daí, e Covid veio outra vez novamente essa questão. E agora vai-se ver no futuro, do Covid, este vírus novo, que repercussão a nível de cancros, porque eles, aos pouquinhos, o cancro precisa de tempo. Desde a infecção até cancro, na questão do HPV, pode ir 15 anos, 20 anos. É isso? 15 anos, 20 anos. Exatamente. Mas se os Papanicolaus derem sistematicamente negativos, em alguém que tem a forma de transmissão, ou melhor, mais fácil para dizer, qual é a forma de transmissão? É exclusivamente via sexualmente transmissível, mesmo que seja da cabeça ao pescoço, mesmo que seja outro tipo de... Sim, do sexo oral. As práticas dos casais mudaram nos anos mais recentes. O cancro da cabeça e pescoço, especialmente da cavidade oral, palato, língua, era por os grandes fumadores ou pessoas que ingeriam grandes quantidades de álcool, era 70% por isso e 30% para HPV. Com as mudanças das práticas... Com um estilo de vida mais saudável na outra questão. Exatamente, e o vírus, e com práticas de sexo oral, o que é que aconteceu? 70% hoje em dia, nos países envolvidos, é por HPV, só 30% é por tabaco e pelo álcool. Mas, porque a forma de transmissão é essa, essencialmente. Mas, e voltando, que agora quase que me perdi relativamente ao HPV, nós temos... É um mundo fácil de perder. Toda a gente. Nós temos... Ao fazer os exames todos os anos... Mas o que é que quer dizer Papa Nicolau? Não precisa fazer todos os anos. Era isso que eu ia perguntar. Qual é a frequência para fazer ou qual é a diferença entre o Papa Nicolau e o HPV? Pronto. Então, até há poucos anos atrás, o Papa Nicolau era feito a pesquisar os estragos do vírus, as células estragadas.
Só que é um exame com pouca sensibilidade. 30 e tal, só, sem falar da HPV. 36% a 63%. É baixa. Ou seja, o que é isso significa? Pouca sensibilidade. Quer dizer, em 100 mulheres que a gente sabe que tem lá um estrago, ele só vai apanhar 36 delas. E as outras vai dizer que está normal e não está. Depois porque é perigoso. De quem faz. Mas como fazíamos todos os anos, apanhávamos 36 neste, 40 no outro, não sei o quê, e acumulativo. O teste fazer o Papa Nicolau com teste de HPV, que no meu ver, na minha visão, hoje em dia não faz sentido de outra forma, sem ser por teste de HPV. Porquê? Sim. Porque o que me interessa é saber quais as mulheres que estão em risco e quais que não estão. Não é saber já os estragos, é saber quem está em risco. Para a prevenção, para o diagnóstico para a intervenção, para estar mais alerta, para uma vigilância mais seguida. Então, o teste do HPV vê quem está em risco. Eu até tenho no meu desenho que mostro na consulta, umas células mais clarinhas são as que têm o vírus e as outras, as escuras, que vão aumentando. Sim. Hoje em dia, o Papa Nicolau antigo funciona como um teste de triagem. Tem vírus e depois faz aquele, que tem que ser vista mais rápido, mais lento, pode repetir daí há um tempo. O Estado, e ainda bem, mudou muita coisa, passou a pagar o teste HPV de 5 em 5 anos, nos cuidados primários. Ótimo, perfeito, a nível de custo-benefício, está bem. Nas mulheres que têm HPV, que a gente já sabe, acho que 5 anos é um pouco... Nós, quando damos altas numa mulher e as novas orientações internacionais e nacionais, nos consensos que saíram em janeiro do ano passado, já dizem que é muito tempo. As que alguma vez tiveram um estrago grave são aquelas que não têm capacidade de lutar contra o vírus, que nunca devem ficar mais do que 3 anos sem fazer o teste do vírus, do HPV. Sim. Ou seja, mas aqui também entra, e é uma parte importante, e fazermos estes coffee talks, estas conversas, é alertar e relembrar de que nós também somos muitas vezes responsáveis por nos relembrar da nossa saúde, ir ao médico, ou outro profissional de saúde, que possa fazer aqui alguma intervenção precoce ou uma prevenção. Acontece-me, eu tive uma senhora há bem pouco tempo no hospital que não fazia um Papa Nicolau há 9 anos. O médico de família apanhou-a e ela fez o teste. O teste foi positivo, até dizia que não tinha estragos. Ela chegou-me à consulta e já era um cancro. Porque quando já é cancro, o DNA pode se esconder no DNA do hospedeiro. Sim. E já não é detectado no... Pronto. A parte mas até lhe deu positivo essa parte. É exatamente. Sim. Até lhe deu positivo. Só que dizia a baixa sensibilidade do Papa Nicolau dizia que não... Não tinha estragos, mas tinha. E tinha um cancro. E eu gostei, 9 anos, mas o médico não me dizia, quer dizer, o médico pode mudar de médico, outro fica com agenda, não sabe os doentes todos, tem milhares, ele não vai ver processo a processo, esta fez Papa Nicolau, não fez Papa Nicolau. Nós, é o que a Susana estava a dizer, temos que preocupar e chatear um médico. Oh, senhor doutor, eu já não faço Papa Nicolau, tem que ser. Temos que ser também um bocadinho responsáveis, ter algum autocuidado na nossa própria saúde. Eu fui chatear a minha médica de família, que já estava na altura de fazer o meu, e ela, eu até estou a tremer, fazer uma ginecologista. Exato. Não, faz tudo como costumas fazer, direitinho, que está muito bem. E ela fez-me. Mas tive que eu procurar que ela não... Sim, é sobrevada, a área da saúde muitas vezes está sobrevada. Nós temos de fazer o nosso papel. Mas reconhecemos que hoje em dia este avanço da inteligência artificial, o avanço dos meios de diagnóstico, ajuda num diagnóstico cada vez mais precoce? Isso é uma boa pergunta. Hoje em dia já está os engenheiros a desenvolver, a nível de inteligência artificial, que olhe para o colo do útero, reconheça... Por exemplo, o exame que fazer... Eu fiz 12 esta manhã, já estou meio a ver torto. A colposcopia precisa muito treino. Não vale a pena. E eu não sei como alguns colegas, mas para ser certificado em colposcopia tem que fazer um certo número desses exames por semana, porque o olho tem que estar treinado. Então, alterações subtis. Agora com a vacina, já não aqueles colos feios, com lesões muito grandes. São coisas subtis, de 1 milímetro, 2 milímetros. E tudo o que é grande começou pequeno. Tudo o que é um cancro começou com 1 milímetro. Sim. E tem que se ter o olho treinado para apanhar. Se não diz, está tudo bem, a senhora vai à vida dela e acha que está tudo bem e da próxima vez já tem um cancro. Tem que ser com pessoas diferenciadas nas unidades de colposcopia ou colegas que façam no privado, mas que a gente sabe que eles têm experiência a fazer aquele exame várias vezes. A técnica precisa de treino, como tudo, não é? Mesmo com o talento é preciso treino. E a inteligência artificial está a ser importante nesse sentido. Primeiro, países que não têm
Portugal é um país muito treinado, como se faz, rastreia há muitos anos, tem gente treinada o olho. Sim, nós temos um bom sistema. Sim, No temos, meio a das nível de dificuldades, formação, sim, temos sim. muito, uma zona Reconhecidos aqui internacionalmente, de bons mas há profissionais. países que não têm. Assim, então, eles querem inteligência artificial para quê? Para pôr uma câmara a olhar para o colo da senhora, apagar os líquidos e a câmara dizer tem, não tem, faz biópsia aqui, faz biópsia ali. Andam-se a trabalhar nessa área, a reconhecer padrões. Mas o nosso olho e depois a tomada de decisão nem sempre é linear. É isto, não. Há aquela coisa, eu não gosto disto, não sei bem porquê, não tem nenhuma característica, mas... E para não terem livre-arbítrio, não é? Exatamente, não fazer à toa, que já foi recomendado, mas já deixou. Biópsias à toa, nunca concordei com isso. Porquê? Tem aqui uma lesão de 1 milímetro, faz biópsias a toda a volta e não a apanha. Vai dizer tudo normal e onde está o problema? Por isso é que é muito importante o E a olho. inteligência artificial tem que ser treinada por profissionais, que ela não Exatamente, está... que ela sozinha não... Tem que alguém que a alimentar. Sim, e às vezes as pessoas pensam que a inteligência artificial, que é a máquina que vai resolver tudo, mas ela tem que ser treinada para resolver. Mas é importante, aparelhos cada vez mais revolucionários, investir-se na saúde, que se tem investido pouco nos últimos anos, para ter equipamento que ajude o profissional. E para, nesta parte, e tirando aqui um resumo do aquilo que é o HPV e de todas as dúvidas que às vezes nos possam fazer chegar, até podemos juntar e respondemos via direta, mas na ginecologia e obstetrícia, e tirando a área da obstetrícia, que daria outra conversa muitas conversas. Na ginecologia nós estamos num caminho da prevenção e do diagnóstico precoce. Exato. Qual era a outra área, além do HPV, que deixávamos aqui assim algo, se é que existe, onde é importante nós estarmos atentas na prevenção? A que é mais conhecida de todas é o cancro da mama, não há hipótese. Sim. O cancro da mama, com os rastreios, com reconhecimentos, com aparelhos cada vez melhores, isso sim, tem aparelhos cada vez melhores, no rastreio precoce, tem dado... As mulheres morriam de cancro da mama, é o cancro mais frequente nas mulheres, mas não é o cancro que mais mata nas mulheres, porque cada vez um diagnóstico mais precoce, conseguimos fazer um tratamento e os colegas trabalham muito bem nessa área, têm tudo protocolado, hormonoterapias, quimioterapias, radioterapias, está tudo, equipas multidisciplinares que funcionam muito bem. No colo do útero, vulva é mais difícil, tratar a vulva, e cada vez estão a aparecer mulheres mais jovens, já diagnostiquei nos últimos anos cancros vulvares, uma com 28 anos, um cancro da vulva por HPV, outra também, cancro da vulva, também com 30 e poucos anos, que geralmente eram coisas que se via mulheres de 60 e tal. Terá relacionado com a forma da medicação, o estilo de vida, os anticoncepcionais, ou é um diagnóstico maior? Tudo o que baixa o sistema imune facilita o vírus fazer o que quer. O nosso estilo de vida, stress, alimentação não saudável, não nutritiva, andar sem tempo para o exercício, aquilo que voltamos ao básico que a Susana muitas vezes fala aqui, não é? Que é, não estamos no sistema imune, o que a gente chama, com a idade, há imunossenescência, o nosso sistema imune naturalmente independente vai enfraquecendo, e se a gente já enfraquece com o resto de tudo, é mais difícil lutar com agentes externos, como a bactéria do Helicobacter no estômago, que faz o cancro do estômago, como o HPV no colo do útero, e cada vez mais outros cancros estão associados a vírus, Epstein-Barr e assim. Pois tem existido mais cancros associados a vírus, mas também tem existido mais diagnósticos. E as pessoas estão numa altura em que ouvem muito falar de patologias, de doenças, e isto às vezes faz assim, algum cansaço mental. Sim, não é? Eu deixei de ver telejornais e televisão, porque há uma infodemia de informação que também é para deprimir. Faz um cansaço mental. A minha sogra diz, então, Cátia, eu não vi nas notícias. É que todos os dias, vendo mais notícias, a gente tem que também fazer a cuidado de saúde mental, que nos médicos dos últimos anos eu tenho muitos colegas que estão a sair da profissão, e na ginecologia, exatamente, e então em ginecologia e obstetrícia, mais de metade dos ginecologistas obstetras estão no privado. Porquê? Porque a sala de partos, que é uma área que eu adoro, que acho muito interessante, mas é uma área de stress. E as pessoas têm que se começar a cuidar, porque senão... Estão assoberbadas. Chegou-se a uma altura em que as pessoas ficaram assoberbadas. E a área da saúde também está muito assoberbada. Mas andamos sempre todos muito estressados e acaba por não ser, às vezes, suficiente o desestressar, não é? Exatamente. Mas não vale a pena com o colo do útero, quando entram a chorar, saem a rir, mesmo depois de lhes ter feito uma biópsia. Porque com esperança? Vão clarificadas. Com esperança. Isso é importante, receio no futuro?
a saber a realidade, porque há um peso muito grande em cima das pessoas. Uma vez tive uma senhora que era viúva há 10 anos e falta de informação, alguns médicos tinham dito: você arranjou um namoradinho. Ela: eu não tenho ninguém há 10 anos, doutora. Sim, Eu acredito em si, não se preocupe. Porque antigamente pensava-se assim, que se aparecia o vírus acordado, é que tinha alguém passado naquela hora. Não. Muitas vezes está lá e isso também já criava outro stress além daquele Exato, que sabe. o stress emocional é sempre o pior. Também é verdade. É verdade. Alguma frase, algo para deixar a quem nos ouve, prevenção, é isso? Claro, fazer nos cuidados primários é de graça, não se paga nada. Família. Quem não tiver tempo, consegue encaixar com o médico de família, procurar o seu ginecologista e fazer com teste HPV. E a vacinação, hoje em dia, faz parte da minha história clínica. Posso estar a falar com uma senhora de 65 anos. Eu pergunto: fez a vacina da HPV? E ela diz: fez ou não? Se não fez, eu digo-lhe: olha, existe esta vacina a nível de proteção individual, a Agência Europeia do Medicamento já diz que pode ser feita em qualquer idade, e se quiser, acho que não devemos subtrair informação. Se a pessoa quer fazer, faz; se não quer fazer, não faz, mas acho que deve fazer parte do nosso básico, a prevenção a nível de cancro do colo do útero. Muito bem, muito obrigada, Cátia. Ainda tínhamos mais conversa para muitas outras, quem sabe. Sim. Esperemos ver-te noutro episódio sobre ginecologia e obstetrícia, sobre outras temáticas. Tudo o que der para ajudar. Sim, muito obrigada, espero que tenham gostado. Qualquer questão, estejam à vontade em mandar-nos mensagem privada. Muito obrigada e até breve.